Ele acreditava que o amor era uma distração e que os negócios eram tudo o que importava. Até que uma simples entregadora cruzou seu caminho e mudou sua vida para sempre. O que será que ela fez para conquistar o coração desse milionário? Antes de mergulharmos nessa história emocionante, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos para o vídeo. Era uma noite chuvosa em São Paulo e o céu parecia despejar toda a sua melancolia sobre os arranha-céus. Rafael Montenegro, um milionário de 38 anos, estava sozinho em seu apartamento de cobertura na Avenida Paulista. Ele era conhecido nos círculos empresariais como um homem de decisões rápidas e coração fechado, alguém que transformava ideias em milhões com a mesma facilidade com que descartava relacionamentos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Um vazio que ele não conseguia explicar o incomodava, como uma sombra insistente que não ia embora. Cansado de sua própria companhia, Rafael decidiu pedir uma pizza. Não era algo que fazia com frequência, afinal tinha chefes particulares à disposição, mas havia um certo conforto na simplicidade de uma pizza quentinha em uma noite fria. Ele abriu o aplicativo no celular, escolheu uma marguerita tradicional e clicou em confirmar. Enquanto esperava, ficou olhando pela janela, os pingos de chuva escorrendo pelo vidro como lágrimas que ele nunca derramava. O interfone tocou meia hora depois e a voz do porteiro anunciou: "A entrega chegou, Sr. Montenegro." Rafael desceu até o saguão, algo que raramente fazia, preferindo que os funcionários subissem. Mas naquela noite, ele queria sentir o ar fresco, mesmo que fosse só por um instante. Quando as portas do elevador se abriram, ele viu a entregadora. Ela era jovem, talvez uns 25 anos, com cabelos cacheados molhados pela chuva e um sorriso tímido que contrastava com o uniforme simples da pizzaria. Seu nome, bordado na jaqueta, era Clara. "Boa noite. Aqui está sua pizza", disse ela, estendendo a caixa com um gesto desajeitado, quase derrubando-a. Ele pegou a pizza, mas seus olhos não desgrudaram dela. Havia algo naquele sorriso, naquela energia despretensiosa, que o fez esquecer por um momento quem ele era. "Obrigado, Clara", respondeu, surpreendendo-se ao dizer o nome dela em voz alta. Ela corou levemente, acenando antes de se virar para ir embora. Mas enquanto ela caminhava em direção à moto estacionada, Rafael sentiu um impulso que não conseguia controlar. "Espera", chamou, quase sem pensar. Clara parou, olhando para trás com curiosidade. "Você gostaria de entrar um pouco? Tá chovendo muito aí fora." Clara hesitou, claramente surpresa. "Eu não sei se posso. Tenho mais entregas", respondeu, mas seus olhos traíam uma pontinha de interesse. Rafael insistiu, com um tom que misturava autoridade e vulnerabilidade. "Só até a chuva passar. Prometo que não vou te atrasar." Contra todas as regras que ela conhecia, Clara aceitou, e assim começou uma noite que nenhum dos dois esperava. Enquanto subiam no elevador, Rafael se perguntou o que estava fazendo. Ele, que sempre planejava cada passo, estava agindo por instinto. Clara, por sua vez, segurava o capacete com força, tentando entender por que aceitara o convite de um estranho, ainda mais um que morava em um lugar como aquele. Quando chegaram ao apartamento, ela ficou boquiaberta com a vista. A cidade inteira se estendia diante deles, iluminada por luzes que pareciam estrelas caídas. "Nossa, você mora aqui sozinho?" perguntou sem filtro. Rafael riu, um som raro até para ele mesmo. "Quase sempre. Quer um pedaço da pizza?" ofereceu, abrindo a caixa sobre a mesa de mármore. Clara aceitou, sentando-se no canto do sofá como se temesse quebrar algo. Eles começaram a conversar, e o que era para ser uma pausa rápida se transformou em horas. Ela contou sobre sua vida, estudante de artes, entregadora nas horas vagas, sonhando com uma exposição própria. Ele ouviu, fascinado, percebendo que pela primeira vez em anos, não estava pensando em lucros ou estratégias. Quando Clara olhou o relógio e viu que já passava da meia-noite, levantou-se apressada. "Preciso ir. Meu chefe vai me matar." Rafael a acompanhou até a porta, mas antes que ela saísse, ele segurou sua mão por um instante. "Clara, posso te ver de novo?" perguntou com uma sinceridade que o pegou desprevenido. Ela sorriu hesitante. "Talvez, mas da próxima vez você vem até mim." E com isso,
ela desapareceu na noite chuvosa, deixando Rafael com o coração acelerado e uma pergunta que não saía da cabeça. O que estava acontecendo com ele? Os dias seguintes foram um turbilhão na mente de Rafael Montenegro. Ele voltou à sua rotina de reuniões intermináveis, negociações multimilionárias e jantares com gente que sorria por interesse, mas algo havia mudado. A imagem de Clara, os cabelos cacheados pingando chuva, o sorriso tímido, a voz cheia de sonhos, não saía de sua cabeça. Era como se ela tivesse deixado uma marca invisível em seu apartamento de cobertura, um espaço que até então era só um reflexo de sua riqueza e solidão. Naquele sábado, Rafael se pegou olhando para o celular, hesitando sobre o que fazer. Ele não tinha o número dela, apenas o nome da pizzaria gravado na caixa que ainda estava na lixeira. Que ridículo, murmurou para si mesmo, um homem como ele pensando em rastrear uma entregadora. Mas a curiosidade, ou algo mais profundo, venceu. Ele ligou para a pizzaria, fingindo que precisava confirmar um pedido antigo. A entregadora foi a Clara. Vocês têm o contato dela? Perguntou, tentando soar casual. O atendente, desconfiado, respondeu que não podia passar informações pessoais, mas sugeriu. Ela trabalha aqui quase todas as noites. Pode tentar a sorte. Rafael não era de esperar pela sorte, mas decidiu que faria exatamente isso. Naquela noite pediu outra pizza, a mesma marguerita, como um ritual. Quando o interfone tocou, ele desceu ao saguão com uma expectativa que não admitia sentir. Mas, para sua decepção, o entregador era um rapaz magro de boné, não Clara. Boa noite, senhor, disse o jovem indiferente, entregando a caixa. Rafael agradeceu com um aceno seco e subiu, sentindo-se um idiota. A pizza ficou intocada na mesa enquanto ele se afundava no sofá, tentando entender por que aquilo o afetava tanto. No dia seguinte, porém, a sorte virou. Ele estava saindo de uma reunião no centro da cidade quando viu uma moto estacionada perto de um café. O uniforme da pizzaria era inconfundível, e lá estava ela, Clara, sentada em uma mesa ao ar livre, rabiscando algo em um caderno. O coração de Rafael deu um salto, mas ele hesitou. Aproximar-se assim, sem aviso, parecia invasivo. Mesmo assim, seus pés o levaram até lá. Clara! Chamou com um tom que tentava disfarçar a surpresa. Ela levantou os olhos, confusa por um instante, até reconhecê-lo. Você! O cara da cobertura! Exclamou rindo. O que está fazendo aqui? Rafael improvisou. Eu vim pegar um café, e você? Clara mostrou o caderno cheio de esboços de rostos e paisagens, aproveitando a pausa para desenhar. Quer ver? Ele se sentou admirando os traços com uma atenção que não dava nem aos relatórios de sua empresa. Você é boa nisso, disse sincero. Por que ainda entrega pizzas? Clara deu de ombros. A arte não paga as contas. Ainda. A conversa fluiu como na primeira noite, mas agora Rafael sentia uma urgência. Ele queria conhecê-la além das coincidências. Você disse que eu deveria ir até você da próxima vez. Onde te encontro? Perguntou direto. Clara sorriu, escrevendo um endereço em um guardanapo. É um ateliê coletivo. Aparece amanhã se quiser. Mas sem terno, hein? Lá é bagunçado. No dia seguinte, Rafael trocou o costume italiano por uma camiseta e jeans, algo que não usava desde a faculdade, e dirigiu até o endereço. O ateliê era um galpão velho na Vila Madalena, cheio de tinta nas paredes e cheiro de solvente. Clara o recebeu com um avental manchado, rindo da tentativa dele de parecer despojado. Você tá quase convincente, brincou guiando-o para dentro. Lá ele viu artistas trabalhando, quadros espalhados e uma energia caótica que contrastava com sua vida certinha. Clara o apresentou a todos como o amigo da pizza, e Rafael, estranhamente, gostou da simplicidade do título. Eles passaram a tarde juntos. Ela o ensinou a misturar cores, e ele, desajeitado, acabou com tinta nas mãos e uma risada que não conseguia conter. Pela primeira vez em anos, Rafael não se preocupou com o tempo ou o celular. Mas quando o sol começou a se pôr, Clara o encarou com uma mistura de curiosidade e cautela. Por que você está aqui, Rafael? De verdade? A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca, mas as palavras não vieram. Eu não sei, admitiu pela primeira vez sem uma resposta pronta. Clara assentiu como se entendesse algo que ele ainda não via.
Então fica até descobrir, disse, voltando ao seu pincel. Rafael ficou, sentindo que aquele galpão bagunçado era mais lar do que sua cobertura jamais fora. Mas uma dúvida crescia dentro dele. Seria aquilo real ou apenas um capricho de um homem acostumado a ter tudo? O galpão da Vila Madalena tornou-se um refúgio inesperado para Rafael Montenegro. Nos dias que se seguiram, ele voltava sempre que podia, trocando os ternos por roupas casuais que ainda cheiravam a loja. Clara o recebia com um sorriso debochado, como se soubesse que ele estava fora de seu elemento, mas nunca o fazia se sentir deslocado. O ateliê era um mundo à parte, onde o tempo parecia desacelerar e as regras da vida que Rafael conhecia não se aplicavam. Ali ele não era o milionário intocável, apenas um homem tentando segurar um pincel sem fazer feio. Clara o guiava com paciência, ensinando-o a dar forma às cores. Não pensa tanto, dizia ela, rindo quando ele tentava analisar cada traço como se fosse uma planilha. Rafael, que sempre controlara tudo, achava frustrante e libertador deixar o pincel decidir. Uma tarde, enquanto pintavam lado a lado, ele manchou a tela dela sem querer. Desculpa, exclamou, mas Clara apenas pegou o pincel e transformou a mancha em uma flor. Às vezes os erros são o melhor começo, respondeu, com um olhar que o fez engolir em seco. Fora do ateliê, porém, a vida de Rafael não parava. Ele continuava comandando sua empresa, assinando contratos e enfrentando acionistas exigentes. Mas agora, nas pausas, seus pensamentos vagavam para Clara. A forma como ela mordia o lábio enquanto desenhava, ou como seus olhos brilhavam ao falar de arte. Ele começou a perceber que estava mudando. Em uma reunião, dispensou um projeto lucrativo que destruiria um parque público, algo que o velho Rafael jamais faria. Seus sócios o encararam perplexos, mas ele apenas deu de ombros. Tem coisas que valem mais, disse, pensando no guardanapo com o endereço dela. Clara, por sua vez, também sentia o peso daquele encontro. Rafael era diferente dos artistas desleixados ou dos clientes apressados que conhecia. Ele ouvia, perguntava, e apesar da riqueza óbvia, parecia genuinamente curioso sobre ela. Mas havia uma barreira invisível entre eles. Uma noite, enquanto limpavam os pincéis, ela perguntou: "Você já pensou em largar tudo isso? O dinheiro, o poder?" Rafael ficou em silêncio por um momento, a água escorrendo pelas mãos. "Não sei se saberia viver sem isso", admitiu. "E você? Largaria a arte por segurança?" Ela riu, balançando a cabeça. "Nunca. A arte é o que me mantém viva." A resposta o atingiu como um soco. Ele invejava aquela certeza, aquela paixão que não dependia de nada além dela mesma. Naquele instante, Rafael quis dizer algo, que ela o fazia querer ser mais, sentir mais. Mas as palavras morreram na garganta. Em vez disso, ele pegou o pano e secou as mãos dela, um gesto simples que os deixou em silêncio, o ar carregado de algo que nenhum dos dois nomeava. Os encontros no ateliê continuaram, mas começaram a sair daquele espaço. Uma tarde, Clara o levou a um mercado de rua, onde compraram pastel e garapa. Rafael, que nunca comera comida de rua, ficou desajeitado com a massa gordurosa, mas riu como criança quando o recheio escorreu na camisa. "Você é um desastre", brincou Clara, limpando-o com um guardanapo. Ele segurou a mão dela por um segundo a mais e os dois se entreolharam, o barulho da feira sumindo ao fundo. Foi então que Rafael tomou coragem. "Clara, eu gosto de estar com você. Muito." Ela desviou o olhar, surpresa, mas não soltou a mão dele. "Eu também gosto, Rafael. Mas a gente é de mundos tão diferentes." A frase ficou no ar incompleta. Ele quis argumentar, dizer que isso não importava, mas ela mudou de assunto, apontando para um artesão que vendia pulseiras. "Vem, vamos comprar uma para você. Algo para lembrar que nem tudo é terno e gravata." Naquela noite, de volta à cobertura, Rafael olhou para a pulseira de couro no pulso e sentiu um calor que não explicava. Mas a dúvida de Clara ecoava. Mundos diferentes. Ele sabia que ela tinha razão. Sua vida era feita de jatinhos e contratos, a dela de tinta e sonhos. Ainda assim, pela primeira vez, ele quis acreditar que poderia construir uma ponte entre os dois. Ligou para o assistente e cancelou uma viagem de negócios. "Vou tirar uns dias", disse, sem dar detalhes. Precisava de tempo. Tempo com ela
tempo para entender o que aquele sentimento significava. Enquanto isso, Clara, em seu quartinho alugado, desenhava o rosto dele em segredo. Os traços firmes, o olhar que parecia carregar o peso do mundo. Ela sabia que estava se envolvendo, mas também sabia que Rafael era um risco. "O que eu tô fazendo?", murmurou, largando o lápis. A resposta não veio, mas o coração dela já tinha escolhido. Os dias que Rafael tirou da empresa foram como um mergulho em águas desconhecidas. Ele, que sempre vivera preso a agendas e relógios, agora acordava sem planos, guiado apenas pela vontade de estar perto de Clara. Naquela semana, eles exploraram São Paulo juntos de um jeito que ele nunca imaginara. Ela o levou a lugares que não apareciam em guias turísticos, uma praça escondida no Bexiga, onde velhos jogavam dominós, um barzinho na Muca, com música ao vivo e cadeiras tortas, uma feirinha de antiguidades, onde ela barganhou um rádio velho só para rir da cara de espanto dele. "Você já viveu isso tudo e nunca viu nada?", perguntou Clara, enquanto comia um pão com mortadela no mercado municipal. Rafael riu limpando o canto da boca. "Eu vi o mundo mais de cima. Janelas de escritórios, aviões. Acho que nunca pisei no chão de verdade." Ela o encarou pensativa. "Então tá na hora de sujar os sapatos", disse, puxando-o para dançar ao som de um sanfoneiro que tocava na rua. Ele resistiu no começo, desajeitado, mas acabou cedendo, os dois girando entre risadas e olhares curiosos dos passantes. A cada momento, Rafael sentia o muro que construíra ao redor de si, rachando. Clara tinha um jeito de desarmá-lo, de fazer o mundo parecer simples, mas nem tudo era leveza. Uma tarde, enquanto descansavam num parque, ela perguntou algo que o pegou desprevenido. "Como você ficou assim? Tão... sozinho?" Rafael hesitou, o passado voltando como um peso. "Minha vida sempre foi trabalho. Perdi minha família cedo e aprendi que depender de alguém só traz dor. Então, eu construí isso", disse, apontando vagamente para a cidade. "Mas às vezes, acho que construí uma prisão." Clara ouviu em silêncio, traçando linhas na grama com os dedos. "Você não tá preso, Rafael. Só tá com medo de abrir a porta." As palavras o acertaram em cheio, mas antes que ele pudesse responder, ela se levantou, mudando o tom. "Vem, vou te mostrar uma coisa." Eles caminharam até uma ponte antiga, grafitada e esquecida pelo tempo. "Eu amo esse lugar", disse ela. "É feio pra caramba, mas é real." Rafael olhou para a estrutura desgastada e pela primeira vez viu beleza no imperfeito. Aquele dia terminou com os dois sentados na ponte, os pés balançando no vazio. Clara encostou a cabeça no ombro dele e Rafael sentiu o coração disparar. "Clara, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não quero que isso pare", confessou, a voz baixa. Ela levantou o rosto, os olhos brilhando sob a luz fraca do poste. "Então não deixa parar", respondeu. Simples assim. Eles se beijaram ali, um beijo tímido que logo virou urgência, como se ambos quisessem segurar aquele instante antes que o mundo real os alcançasse. Mas o mundo real não demorou. Na manhã seguinte, Rafael recebeu uma ligação do assistente. Um problema grave na empresa exigia sua presença imediata. Ele hesitou, mas Clara o incentivou. "Vai, eu não vou sumir", disse, com um sorriso que o fez querer ficar. Ele voltou ao terno, ao escritório, às decisões que moviam milhões. Mas enquanto resolvia a crise, percebeu que sua mente estava na ponte, no gosto do beijo dela, na promessa implícita de algo mais. Quando finalmente terminou, já era noite. Ele correu até o ateliê, mas Clara não estava lá. Um dos artistas disse que ela saíra cedo, parecendo preocupada. Rafael ligou para o celular dela, mas caiu na caixa postal. Uma inquietação cresceu dentro dele. Dirigiu até o endereço que ela mencionara uma vez, um prédio simples na Zona Leste. Bateu a porta e uma colega de quarto abriu, desconfiada. "Clara tá no hospital", disse a moça. "A mãe dela passou mal hoje cedo." O chão pareceu sumir sob os pés de Rafael. Ele pediu o nome do hospital e correu para lá, o coração apertado. Chegando, encontrou Clara no corredor, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Ela teve um infarto", explicou, a voz tremendo. "Tá na UTI agora." Rafael não pensou duas vezes. A puxou para um abraço, deixando-a desabar contra ele. "Eu tô aqui", sussurrou,
e pela primeira vez na vida sentiu que aquelas palavras eram mais importantes do que qualquer contrato que já assinara. Enquanto esperavam notícias, sentados nas cadeiras duras do hospital, Rafael segurou a mão dela. Sabia que aquele momento era um teste, não só para Clara, mas para ele. Poderia ele ser o homem que ela precisava, ou o abismo entre seus mundos o engoliria de volta? O hospital cheirava a desinfetante e incerteza. Rafael e Clara estavam sentados lado a lado no corredor da UTI. O silêncio entre eles quebrado apenas pelo bip constante das máquinas e pelo murmúrio distante de enfermeiros. A mão dela tremia na dele, e Rafael a apertava com firmeza, como se pudesse transferir um pouco de sua força. Ele não estava acostumado a se sentir impotente. Na vida dele, dinheiro e influência resolviam quase tudo. Mas ali, diante da porta fechada da UTI, ele era só mais um homem esperando. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Minha mãe sempre foi forte, sabe? Criou a gente sozinha. Trabalhava em 2 empregos. Eu não imaginava que ela podia quebrar assim, disse, a voz embargada. Rafael ouviu, sem interromper. E você, como está lidando com isso? Perguntou, querendo tirá-la do peso por um instante. Ela deu um sorriso fraco. Mal. Mas você aqui ajuda. Ele quis dizer algo profundo, mas as palavras não vinham. Em vez disso, levantou-se e foi até a máquina de café no fim do corredor. Voltou com 2 copos fumegantes, entregando um a ela. Não é grande coisa, mas é quente, disse, sentando-se de novo. Clara segurou o copo com as 2 mãos, o calor aquecendo seus dedos frios. Obrigada, Rafael, de verdade. Ele assentiu, sentindo que pela primeira vez estava fazendo algo que realmente importava. As horas se arrastaram. Às vezes, Clara falava sobre a mãe, as broncas por chegar tarde, as receitas de bolo que nunca davam certo, e Rafael apenas ouvia, fascinado por como ela transformava a dor em histórias. Outras vezes, ficavam em silêncio, mas era um silêncio que os unia, não os separava. Ele percebeu que estava conhecendo Clara de um jeito novo, mais cru, e isso o assustava tanto quanto o atraía. Por volta das 3 da manhã, um médico finalmente apareceu. A dona Helena está estabilizada, anunciou com um tom cansado, mas aliviado. Foi por pouco, mas ela vai ficar bem com repouso e medicação. Clara deixou escapar um soluço de alívio, abraçando Rafael com força. Ele a envolveu, sentindo o coração dela bater contra o peito dele. Ela é guerreira igual você, sussurrou, e Clara riu entre lágrimas. Você não me conhece tão bem assim. Tô aprendendo, respondeu ele, com um sorriso. Com a mãe fora de perigo, Clara insistiu em ficar no hospital até o amanhecer. Rafael ficou com ela, mesmo quando ela disse que ele podia ir. Não vou te deixar sozinha, afirmou, e algo na firmeza daquelas palavras fez Clara olhar para ele de um jeito diferente. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de laranja, eles saíram para tomar ar no pátio. O cansaço pesava nos ombros, mas havia uma leveza no ar. Acho que nunca passei uma noite tão longa, disse Rafael, esfregando os olhos. Clara riu. Bem-vindo à minha vida. Naquele dia, ele a levou para casa, mas não sem antes passar numa padaria e comprar pão fresco e café. Sentados na cozinha apertada do apartamento dela, comeram em silêncio, o som do rádio ao fundo. Era simples, quase trivial, mas para Rafael parecia um privilégio. Você não precisa fazer isso, sabia? Disse Clara, apontando para o pão. Ficar, trazer comida... Ele deu de ombros. Quero fazer. E não é por pena. É por você. A frase ficou pairando, e Clara sentiu um calor subir ao rosto. Mas antes que pudesse responder, o celular dele tocou. Era o assistente, avisando que a imprensa descobrira sua ausência e especulava sobre uma crise na empresa. Rafael suspirou, desligando o telefone. O mundo não para, né? Disse com um tom amargo. Clara pegou a mão dele. Mas você pode parar. Só um pouco. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, quis acreditar que sim. Os dias seguintes foram um equilíbrio delicado. Rafael voltou ao trabalho, mas agora levava Clara em pensamento. Ela, por sua vez, dividia o tempo entre o ateliê e o hospital, onde a mãe se recuperava lentamente. Eles se viam quando podiam. Uma pizza rápida, um café no intervalo, e cada encontro parecia fortalecer o que quer que fosse crescendo entre eles. Mas uma sombra pairava.
Rafael sabia que sua vida antiga, cheia de compromissos e expectativas, estava à espreita, pronta para puxá-lo de volta. Uma noite, enquanto pintavam no ateliê, Clara o encarou. Rafael, o que a gente está fazendo? Isso tem futuro? A pergunta era um teste, e ele sabia disso. Quero que tenha, respondeu sincero. Mas eu preciso descobrir como encaixar você na minha vida sem te sufocar. Ela assentiu, mas seus olhos mostravam dúvida. E eu preciso saber se consigo viver no seu mundo sem me perder. O peso daquela conversa os acompanhou até a despedida. Rafael voltou para a cobertura. O vazio de sempre agora mais evidente. Ele queria Clara, mas será que poderia oferecer a ela algo além de promessas? A vida de Rafael Montenegro parecia dividida em dois hemisférios. De um lado, os dias com Clara, cheios de tinta, risadas e uma simplicidade que ele nunca soubera que desejava. Do outro, o império que construíra, com suas demandas implacáveis e os olhos atentos de quem esperava um deslize. Ele tentava equilibrar os dois, mas a corda estava cada vez mais tensa, e Rafael sabia que cedo ou tarde algo teria que ceder. Uma manhã, enquanto tomava café na cobertura, o interfone tocou. Era seu assistente, com uma notícia que ele não esperava. Seu tio Alberto está aqui, senhor. Quer falar com você. Rafael franziu a testa. Alberto era o único parente vivo que lhe restava, um homem rude e oportunista que só aparecia quando queria algo. Eles não se viam há anos, desde uma briga feia sobre herança. Manda ele subir, disse, preparando-se para o pior. Alberto entrou com o mesmo ar arrogante de sempre, o terno barato contrastando com o luxo do apartamento. Rafael, meu sobrinho prodígio, começou com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que você está se distraindo por aí. Uma entregadora, é isso? Rafael sentiu o sangue subir à cabeça, mas manteve a voz firme. O que você quer, Alberto? O tio riu sentando-se sem ser convidado. Relaxa, vim oferecer ajuda. Sua empresa está na mira dos acionistas e eu tenho contatos que podem acalmar as coisas. Mas você precisa voltar ao jogo, parar com essas aventuras. A insinuação sobre Clara o irritou. Mas Rafael sabia que havia verdade nas palavras do tio. A imprensa especulava sobre sua crise pessoal e os números da empresa começavam a oscilar. Eu cuido dos meus negócios, respondeu seco. Sempre cuidei. Alberto deu de ombros. Então cuide logo antes que perca tudo. Você não é mais um garoto sonhador, Rafael. A visita terminou com um aperto de mãos frio, mas as palavras ficaram ecoando. Naquela tarde, Rafael encontrou Clara no ateliê. Ela estava terminando um quadro, uma explosão de cores que parecia dançar na tela. Que tal? Perguntou com um sorriso. Ele elogiou, mas sua expressão o entregou. Tá tudo bem? Insistiu ela. Rafael hesitou, mas acabou contando sobre o tio e as pressões. Às vezes sinto que tô sendo puxado de volta para quem eu era, admitiu. Clara largou o pincel aproximando-se. E quem você quer ser agora? A pergunta o desarmou. Ele a puxou para perto, beijando-a com uma intensidade que dizia mais do que palavras. Quero ser alguém que merece você, sussurrou. Clara sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Então lute por isso, mas não me coloca no meio da sua guerra. Ela voltou ao quadro, e Rafael ficou ali, sentindo o peso daquela linha invisível entre eles. Nos dias seguintes, ele mergulhou no trabalho, tentando provar, a si mesmo, aos outros, que ainda era o homem no comando. Reuniões, viagens rápidas, decisões duras. Mas cada noite terminava com uma ligação para Clara, a voz dela trazendo-o de volta ao chão. Ela contava sobre a mãe, que melhorava aos poucos, e sobre um plano de expor seus quadros numa galeria pequena. Você vai, né? Perguntou quase tímida. Não perco por nada, prometeu ele. A exposição aconteceu numa sexta-feira, num espaço modesto na Liberdade. Rafael chegou com flores, sentindo-se deslocado entre os artistas e amigos de Clara, mas orgulhoso dela. Os quadros eram vivos, cheios de emoção, e ele viu um que o fez parar. Um homem de costas, olhando uma cidade ao longe. Sou eu? Perguntou baixo. Clara corou. Talvez. A noite foi um sucesso, e ela brilhou. Mas Rafael notou os olhares curiosos sobre ele, o milionário entre os boêmios. No fim, enquanto caminhavam até o carro, Clara parou. Você tá feliz aqui comigo, né? Perguntou direta. Mais do que em qualquer lugar,
respondeu ele sincero. Mas ela insistiu. E quando seu mundo chamar, você vai embora? Rafael segurou o rosto dela. Não vou, não sem você. Eles se beijaram ali, sob a luz dos postes, mas a dúvida dela ficou no ar. Dias depois o chamado veio. Uma oferta bilionária para vender parte da empresa surgiu com uma condição. Rafael precisava se mudar temporariamente para Nova York. Era a chance de estabilizar tudo, mas significava deixar Clara. Ele a chamou para jantar na cobertura, o coração pesado. Eu posso recusar, disse após explicar. Clara o encarou, firme. Não recusa, mas também não me pede para ir. Eu não sou feita para esse mundo, Rafael. A conversa terminou em silêncio. Ele sabia que ela tinha razão, mas o pensamento de perdê-la o aterrorizava. Será que o passado dele venceria, ou ele encontraria um caminho para os dois? A oferta de Nova York pairava sobre Rafael como uma nuvem escura. Ele passou dias analisando números, ouvindo conselheiros e encarando planilhas, mas nenhuma equação resolvia o que realmente importava. Clara. O jantar na cobertura havia deixado um gosto amargo. Ela não pedira que ele ficasse, mas também não o soltara de vez. Faça o que você precisa, dissera ela com uma calma que o desconcertava. Rafael queria lutar por ela, mas como se ela parecia tão decidida a não se dobrar ao mundo dele? Ele decidiu agir. Uma noite, apareceu no ateliê sem avisar, carregando uma sacola de papel. Clara estava lá limpando pincéis, o cabelo preso num coque bagunçado. O que é isso? Perguntou surpresa, apontando para a sacola. Rafael sorriu, tirando 2 pizzas. Marguerita, claro. Pensei em repetir o começo, disse, colocando as caixas numa mesa improvisada. Ela riu, balançando a cabeça. Você é louco, sabia? Eles comeram ali mesmo, entre telas e latas de tinta, como na primeira noite. A conversa fluiu leve, mas Rafael sabia que não podia adiar o inevitável. Clara, eu preciso decidir sobre Nova York, e não quero fazer isso sem você. Começou, o tom sério. Ela parou de mastigar, os olhos fixos nele. O que você está me pedindo, Rafael? Ele respirou fundo. Quero que você venha comigo. Não para sempre, só por um tempo. Podemos achar um jeito de fazer dar certo. Clara ficou em silêncio, o pedaço de pizza esquecido na mão. Você sabe que eu não encaixo lá. Nova York, seus negócios. Isso não sou eu. Rafael insistiu pegando a mão dela. Mas eu sou eu com você. Não quero te mudar, só quero te levar comigo. Ela puxou a mão devagar, o olhar distante. E meus quadros? Minha mãe? Minha vida aqui? Não dá para colocar tudo numa mala. A resposta o atingiu como um murro. Ele sabia que ela estava certa, mas a ideia de partir sem ela era insuportável. Então eu fico, disse, quase sem pensar. Clara arregalou os olhos. Você não pode jogar tudo fora por mim, Rafael. Isso é maior que a gente. Ele se levantou, frustrado. Não é jogar fora, é escolher. Por que você não vê isso? Ela se levantou também, a voz firme. Porque eu vejo você. E sei que você não vai ser feliz se abrir mão de tudo o que construiu. A discussão terminou num impasse. Clara voltou aos pincéis e Rafael saiu, o ar da noite fria contra o rosto quente. Nos dias seguintes, ele se afundou no trabalho, tentando esquecer a encruzilhada. Mas o prazo da oferta se aproximava, e ele precisava decidir. Uma tarde, enquanto encarava a cidade da janela do escritório, recebeu uma ligação inesperada. Era Helena, a mãe de Clara. Você é o Rafael, né? Perguntou ela, a voz rouca, mas gentil. Clara fala de você o tempo todo. Ele ficou sem palavras por um instante. Ela tá bem? Helena riu baixo. Ela é teimosa, mas tá bem. Olha, eu não me meto, mas... Não deixa minha filha te afastar por medo. Ela já perdeu muito na vida. A ligação terminou, mas as palavras ficaram. Inspirado, Rafael correu até o hospital onde Helena se recuperava. Encontrou-a no quarto, uma mulher magra, mas de olhar forte. Você veio, disse ela sorrindo. Quero fazer isso direito, explicou ele. Mas Clara não me deixa chegar perto. Helena assentiu. Ela tem medo de se machucar. Mostre que você não vai embora fácil. Naquela noite, Rafael voltou ao ateliê com um plano. Clara o recebeu com surpresa, mas ele foi direto. Eu recusei Nova York. Não vou vender nada. Quero ficar aqui, construir algo com você. Ela o encarou incrédula. Você tá louco? E sua empresa? Ele sorriu. Eu delego.
Contrato gente. Não preciso estar em tudo, mas preciso de você. Clara hesitou, os olhos marejados. E se não der certo? Então a gente tenta de novo, respondeu ele, simples assim. Ela se aproximou tocando o rosto dele. Você é um idiota, sussurrou antes de beijá-lo. Era um beijo de entrega de quem finalmente baixava as armas, mas no fundo, ambos sabiam que a escolha dele era só o começo. O mundo de Rafael ainda podia cobrar seu preço. A decisão de Rafael de recusar a oferta de Nova York caiu como uma bomba em seu mundo. Os acionistas reclamaram, a imprensa especulou, e até seus funcionários mais próximos questionaram se ele perdera o juízo. Mas, pela primeira vez, Rafael não se importou com o barulho. Ele estava leve, como se tivesse tirado um colete de chumbo que nem sabia que usava. Clara era o motivo e isso bastava, pelo menos por enquanto. Nos dias seguintes, eles mergulharam num ritmo novo. Rafael aparecia no ateliê com café e ideias, ajudando Clara a planejar uma exposição maior. Ela, por sua vez, o levava a cantos da cidade que ele nunca explorara, como um cinema de rua em Pinheiros, ou uma pracinha onde crianças jogavam bola até o sol se pôr. Era uma vida que ele nunca imaginara, mas que agora parecia essencial. Você tá virando um de nós, brincou Clara uma tarde, enquanto ele tentava, e falhava, pintar um autorretrato. Ele riu. Ainda bem. Mas o passado não desistia fácil. Uma manhã, enquanto tomavam café na cobertura, o celular dele tocou. Era um dos sócios com uma voz que misturava pânico e raiva. Rafael, os números estão caindo. Se você não aparecer, vamos perder um cliente grande. Ele suspirou, olhando para Clara, que mexia no açúcar como se não ouvisse. Eu resolvo isso, disse ao telefone desligando. Problemas? Perguntou ela casual. Nada que eu não dê um jeito, respondeu ele, mas a dúvida já rastejava em sua mente. Rafael passou o dia no escritório, apagando incêndios. Delegar era mais difícil do que imaginara. Anos de controle não se desfaziam em semanas. Quando voltou ao ateliê à noite, Clara percebeu o cansaço nos olhos dele. Você tá bem? Perguntou, limpando tinta das mãos. Ele assentiu, forçando um sorriso. Só ajustando as coisas. Mas ela não era boba. Não mente pra mim, Rafael. Se isso tá te matando, me diz. Ele hesitou, mas acabou admitindo. É mais complicado do que eu pensava. Mas eu escolhi isso. Escolhi você. Clara o encarou, séria. Eu não quero ser o motivo de você se perder. Ele pegou as mãos dela firme. Você não é. Você é o motivo de eu me encontrar. Ela cedeu, mas o peso daquelas palavras ficou entre eles. Nos dias que vieram, Rafael contratou um novo diretor para aliviar a carga, mas cada decisão parecia um teste. Ele queria provar que podia ser os dois Rafaéis, o homem de Clara e o líder de antes. Uma noite, enquanto jantavam num restaurante simples que ela adorava, um homem se aproximou da mesa. Era Alberto, o tio, com um sorriso venenoso. Então é ela, disse olhando Clara de cima a baixo. Rafael se levantou, o corpo tenso. O que você quer agora? Alberto riu. Só vim avisar. Seus concorrentes estão adorando essa sua fase. Cuidado para não virar piada. Antes que Rafael pudesse responder, Clara falou. Calma. Ele não é piada. É mais homem do que você nunca vai ser. Alberto ficou vermelho, mas saiu sem retrucar. A cena os uniu ainda mais, mas também acendeu um alerta. Rafael sabia que o preço de sua escolha não era só financeiro. Era pessoal. Seus antigos aliados começavam a se afastar e os inimigos farejavam fraqueza. Ele precisava encontrar um equilíbrio, ou tudo desmoronaria. Uma ideia surgiu. Usar sua influência para apoiar a arte de Clara, transformando o ateliê num projeto maior. E se eu investisse nisso? Sugeriu uma tarde. Uma galeria, cursos. Você poderia crescer sem largar o que ama. Clara hesitou. Não quero seu dinheiro, Rafael. Quero que isso seja meu. Ele entendeu, mas insistiu. Não é caridade, é parceria. Ela pensou por dias até aceitar com uma condição. A gente faz junto, mas eu mando na arte. Ele riu. Feito. O plano começou a tomar forma, mas logo veio o primeiro golpe. Um concorrente vazou uma notícia falsa, dizendo que Rafael abandonara a empresa por uma paixão infantil. A bolsa reagiu e as ações caíram. Furioso,
Ele enfrentou o caos no escritório, enquanto Clara lidava com os olhares curiosos no ateliê. "Isso é por minha causa, né?" perguntou ela numa ligação tensa. "Não", mentiu ele. "É só o jogo deles." Mas ambos sabiam a verdade. Naquela noite, Rafael chegou ao apartamento dela exausto. "Eu aguento isso", disse abraçando-a. "Mas só se você aguentar comigo." Clara assentiu, mas seus olhos mostravam medo. O preço estava subindo e o amor deles seria testado como nunca. O vazamento da notícia falsa foi como um fósforo aceso num campo seco. A reputação de Rafael, cuidadosamente construída ao longo de anos, começou a queimar e o fogo se espalhou rápido. As ações da empresa despencaram mais, os telefonemas de acionistas irritados se multiplicaram e até os funcionários pareciam duvidar dele. Ele enfrentava tudo com a determinação de sempre, mas agora havia algo novo no jogo. Clara. Cada golpe contra ele a atingia também, mesmo que ela tentasse esconder. No ateliê, os rumores chegaram como sussurros. Artistas amigos perguntavam, meio sérios, meio brincando, se ela era a musa que derrubara um império. Clara ria, mas por dentro sentia o peso. Uma tarde, enquanto preparava telas para o projeto da galeria, uma jornalista apareceu, câmera na mão. "Você é a namorada do Montenegro? Pode dar uma palavrinha?" Clara recusou, firme, mas a mulher insistiu até que ela a expulsou. "Isso tá virando um circo", desabafou com Rafael por telefone. Ele tentou acalmá-la. "Eu resolvo isso, Clara, prometo." Rafael contratou uma equipe de relações públicas para contra-atacar, mas o estrago já estava feito. Ele sabia quem estava por trás. Um concorrente antigo com sede de vingança. "Eles querem me ver no chão", disse a Clara numa noite na cobertura. Ela o encarou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e apoio. "Então levanta mais alto. Mostra quem você é." Inspirado, ele bolou um plano. Uma entrevista ao vivo, onde falaria abertamente sobre suas escolhas. E sobre ela. A entrevista aconteceu numa emissora grande. Rafael, de terno, mas sem a gravata de sempre, olhou para a câmera e foi direto. "Sim, eu mudei. Conheci alguém que me fez querer mais do que números, mas minha empresa não caiu. Ela está evoluindo, como eu." Ele falou do projeto da galeria, da parceria com Clara, e terminou com um recado aos detratores. "Podem jogar sujo. Eu jogo limpo e ganho." A audiência reagiu bem, mas os inimigos não desistiram. Um processo judicial surgiu, alegando má gestão. Era uma jogada arriscada, mas podia custar tudo. Clara, enquanto isso, trabalhava na galeria com afinco. O espaço estava quase pronto. Um galpão reformado com paredes brancas e luz natural. Ela pintava dia e noite, transformando a atenção em arte. Rafael aparecia quando podia, ajudando com detalhes ou apenas trazendo café. Uma noite, enquanto penduravam um quadro, ela parou. "Você já se arrependeu de ficar?" perguntou baixo. Ele a puxou para perto. "Nem por um segundo, mas às vezes me pergunto se você merece esse caos." Clara sorriu. "Eu escolhi você também, lembra? A inauguração da galeria foi marcada para dali a uma semana. Seria o teste final. Se o público aparecesse, o projeto podia salvá-los. Mas 2 dias antes, o processo ganhou força. Rafael foi chamado a depor e a imprensa voltou com tudo. Ele enfrentou as perguntas com frieza, mas o estresse o consumia. Na véspera da abertura, chegou ao ateliê exausto, encontrando Clara coberta de tinta, terminando uma obra-prima. "É para amanhã", disse ela orgulhosa. Ele a abraçou por trás, o cheiro de tinta misturando-se ao alívio de tê-la ali. A noite da inauguração chegou como uma tempestade que finalmente se forma. O galpão lotou. Artistas, curiosos, até alguns empresários que Rafael conhecia. Clara brilhou, explicando cada quadro, enquanto ele a observava orgulhoso. A imprensa estava lá, mas agora as manchetes mudavam. Milionário e artista transformam paixão em sucesso. O processo ainda pendia, mas o público comprou quadros e o projeto ganhou vida. Pela primeira vez em semanas eles respiraram. Depois que todos saíram, Rafael e Clara ficaram sozinhos no galpão. "A gente conseguiu", disse ela, exausta, mas feliz. Ele a puxou para um beijo lento. "Você conseguiu. Eu só segui." Mas no fundo, ambos sabiam que a tempestade não acabara. O processo podia levar meses,
e o futuro da empresa ainda era incerto. Mesmo assim, ali, entre telas e sonhos, eles sentiram que valia a pena. Naquela noite, deitados no chão do galpão, Clara traçou o peito dele com o dedo. "E agora?" perguntou. Rafael sorriu segurando a mão dela. "Agora a gente pinta o próximo capítulo." A inauguração da galeria marcou um momento decisivo, mas não o fim da estrada. Rafael e Clara emergiram daquele dia com uma vitória nas mãos. Mas o horizonte ainda tremia com incertezas. O processo judicial pairava como uma espada sobre a cabeça de Rafael. E a empresa, embora estabilizada pela entrevista e pelo apoio público, exigia atenção constante. Mesmo assim, algo mudara. Eles não estavam mais lutando sozinhos. Eram um time, imperfeito mas sólido, como uma tela que ganha beleza nas pinceladas tortas. Os meses seguintes foram uma dança delicada entre os mundos deles. Rafael passava manhãs no escritório, negociando com advogados e acionistas, enquanto Clara transformava a galeria num espaço vivo. Cursos para crianças, exposições de novos artistas, noites de música improvisada. Ele aparecia sempre que podia, às vezes de terno, outras com tinta nas mãos, ajudando a pendurar quadros ou rindo das próprias tentativas de pintar. "Você é péssimo nisso", brincava ela, limpando uma mancha do rosto dele. "Mas sou bom em te amar", retrucava ele, arrancando um sorriso. O processo avançava lentamente, com audiências e depoimentos que testavam a paciência de Rafael. Seus advogados diziam que havia chance de vencer, mas o custo, financeiro e emocional, era alto. Uma noite, após uma sessão longa, ele chegou ao apartamento de Clara, o terno amassado e os olhos fundos. Ela o recebeu com um abraço silencioso, levando-o para o sofá. "Vai dar certo", disse, sem promessas vazias. Ele a puxou para perto. "Com você aqui já deu." A galeria, enquanto isso, florescia. Uma crítica de arte escreveu sobre Clara, chamando-a de voz nova e autêntica, e logo vieram convites para exposições maiores. Ela hesitava, temendo perder o controle, mas Rafael a incentivava. "Você merece isso", dizia orgulhoso. Uma tarde, ele a surpreendeu com um presente. Uma chave. "Comprei o galpão", explicou. "É seu, para fazer o que quiser." Clara o encarou, dividida entre gratidão e orgulho. "Você não precisava." "Queria", cortou ele. "É nosso." A mãe de Clara, Helena, também se tornava parte daquele novo capítulo. Recuperada, ela aparecia na galeria com bolo caseiro e conselhos que faziam Rafael rir. "Cuida da minha filha, hein?", dizia, com um olhar que misturava ameaça e carinho. Ele assentia, sério. Sempre. Helena gostava dele. Via nele um homem que aprendera a dobrar o orgulho pelo amor. Mas nem tudo era paz. Uma noite, enquanto jantavam na cobertura, Rafael recebeu uma ligação. O juiz marcara a sentença do processo. "Pode ser o fim da linha", disse ao telefone o tom grave. Clara segurou a mão dele. "Ou o começo de outra." No dia da decisão, eles foram juntos ao tribunal. Ela de vestido simples, ele de terno impecável. O veredicto veio rápido. Absolvição. Não havia provas de má gestão. A sala explodiu em alívio e Rafael a abraçou ali mesmo, sem se importar com os olhares. A vitória os levou a um novo patamar. Rafael delegou mais, focando em projetos que uniam seus mundos. Investimentos em arte, apoio a comunidades como a de Clara. Ela, por sua vez, aceitou expor em uma galeria maior, mas sem largar o galpão, que agora chamavam de casa. Um ano após o primeiro encontro, eles decidiram comemorar. Rafael pediu outra pizza, marguerita, claro, mas dessa vez na cobertura, com Helena e amigos do ateliê. Enquanto a noite rolava, ele a puxou para a varanda. A cidade brilhava abaixo, como na primeira vez. Clara começou tirando algo do bolso. Era um anel simples de prata, com uma pedra que lembrava tinta azul. "Não é um pedido para mudar quem você é. É para pintar o resto da vida comigo." Ela riu, os olhos marejados. "Você é brega, sabia?" Mas pegou o anel, deslizando-o no dedo. "Sim", disse, beijando-o. O fim não era um conto de fadas. Havia dias de briga, de dúvidas, de mundos que ainda colidiam. Mas havia também manhãs de café no galpão, noites de pizza no chão,
e a certeza de que juntos eles podiam enfrentar qualquer tela em branco. Rafael aprendera a viver no chão, e Clara a voar sem perder as raízes. O coração dele, que pedira algo a mais naquela noite chuvosa, finalmente encontrara a resposta.